Sou o pereador do silêncio de Deus. Ele ainda está agindo como em João 11 com Lázaro. Você já orou com tanta intensidade que chegou a perder as palavras. Mas mesmo assim, tudo o que ouviu foi o silêncio? Já chorou na madrugada, esperando uma resposta do céu que nunca veio? Existe uma dor que poucos falam, a dor de não ouvir nada. A ausência de som, a ausência de direção, o silêncio de Deus. E por mais que você tente manter a fé, o coração entra em conflito. Você acredita que Ele é bom, mas se pergunta por que não responde. Você declara que confia, mas dentro de você existe uma voz dizendo: se Ele me ama, por que não fala comigo? Por que não faz nada? E talvez, nesse exato momento, você esteja vivendo algo parecido com o que Marta e Maria viveram em João capítulo 11. Elas enviaram um recado para Jesus: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. E mesmo assim, Jesus ficou mais 2 dias no mesmo lugar. Silêncio. Ausência. Nenhuma resposta imediata. Essa história não é apenas sobre Lázaro. É sobre pessoas como você que oraram, esperaram, confiaram, mas foram obrigadas a lidar com um céu aparentemente em silêncio. Deus não falou. Deus não veio. Deus não respondeu. Só que a palavra também diz que mesmo demorando, Jesus foi. Mesmo após o silêncio, Ele agiu. E quando Ele chegou, não apenas consolou, Ele ressuscitou aquilo que todos consideravam morto. Esse vídeo é para quem está enfrentando a dor de esperar e a angústia de não entender. É para quem já perguntou: será que Deus me esqueceu? E não encontrou nenhuma resposta convincente. É para quem, assim como Marta e Maria, sabe que Deus pode fazer qualquer coisa, mas não entende por que Ele não fez nada ainda. Hoje, você vai descobrir que o silêncio de Deus não é abandono e que o tempo dele carrega respostas que os nossos olhos ainda não conseguem ver. Em cada minuto, você será levado a compreender como o céu se move no invisível, mesmo quando tudo parece parado. E ao final dessa jornada, sua fé será restaurada, não porque Deus vai explicar tudo, mas porque você entenderá que o silêncio dele também é uma linguagem. E ela diz mais do que 1000 palavras. Baseado em João 11, este conteúdo é mais do que uma mensagem. É um socorro para quem já não aguenta mais esperar. E a partir de agora, você não estará mais sozinho. O silêncio que espanha a sua fome de Deus. Há momentos em que o céu parece fechado e não há palavra, sinal, nem toque. Tudo se torna seco. O coração clama, mas Deus permanece quieto. E é nesse silêncio que Ele revela algo profundo, a verdadeira medida da sua fome espiritual. Porque quando o som da voz de Deus cessa, a alma começa a mostrar do que realmente vive. Muitos dizem amar a Deus, mas é o silêncio que prova se esse amor é por interesse ou por presença. Quando tudo está calmo, é fácil cantar, fácil crer, fácil sorrir. Mas quando ele se cala, só quem tem raízes profundas continua em pé. O silêncio não é castigo, é diagnóstico. Ele revela o que está dentro de você. Quando Deus fala, qualquer um se emociona. Mas quando ele se cala, só os famintos persistem. É nesse terreno seco que o Espírito Santo observa o que você busca: um milagre ou o próprio Deus? Marta e Maria queriam uma resposta imediata: a cura de Lázaro. Mas Jesus desejava algo mais: despertar nelas uma fé que não dependesse da presença física, e sim da confiança espiritual. É assim também com você. O silêncio te obriga a olhar para dentro e perceber se sua fé está em Deus ou no que Ele pode fazer. A fome espiritual nasce no deserto. É na ausência de respostas que você aprende a desejar não só o toque, mas o olhar dele. Quando Deus se cala, Ele não está te punindo, está te chamando para mais perto. Ele quer que você o busque não apenas por necessidade, mas por amor. E essa diferença muda tudo. Há pessoas que oram buscando soluções, mas há outras que oram buscando intimidade. E são essas que, mesmo sem ouvir nada, continuam ajoelhadas, porque entenderam que o silêncio de Deus também é presença. João 11 mostra que Jesus amava Lázaro, mas esperou. O amor dele não o fez chegar mais rápido. O amor dele o fez esperar o momento certo.
Deus está mais interessado em formar você do que em apressar a resposta. E é no silêncio que ele molda corações famintos. Quanto mais ele se cala, mais ele desperta a fome por algo eterno. Talvez o que você sente como abandono seja, na verdade, um convite para se aprofundar. Quando Deus não fala, Ele está te ensinando a ouvir de outro modo. É o Espírito treinando seus ouvidos para perceber sinais sutis, uma lembrança, um versículo, uma paz sem explicação. Essa é a linguagem de quem já aprendeu a reconhecer Deus não apenas nas palavras, mas também nas pausas. O profeta Amós escreveu: Eis que vem dias em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Amós 8:11. Essa é a fome que o silêncio desperta. Quando você passa por ele, descobre que precisa mais de Deus do que de respostas. Aprende que a presença dele vale mais que qualquer milagre. Então, se o céu parece em silêncio, não desespere. É sinal de que Deus está te levando a uma fome mais pura, a fome que transforma o desespero em busca e a espera em adoração. Porque quem permanece faminto mesmo sem ouvir, será saciado quando ele decidir falar. Quando Deus não responde, para te desintoxicar da pressa. A nossa geração vive intoxicada pela urgência. Tudo é para ontem. Clicamos e recebemos, pedimos e queremos ver chegar. Mas no reino de Deus, a pressa é muitas vezes o veneno que impede o amadurecimento da fé. Quando Deus silencia, frequentemente está nos libertando dessa urgência doentia que exige respostas imediatas. Ele sabe que uma fé apressada é frágil. E como um pai que ama profundamente, ele escolhe calar-se para ensinar você a esperar, sem perder a esperança. Marta e Maria mandaram chamar Jesus com pressa. Elas sabiam que Lázaro estava morrendo. A lógica natural gritava: se o Senhor ama, virá correndo. Mas Jesus, propositalmente, permaneceu mais 2 dias onde estava. Ele não foi lento por descuido, foi preciso por sabedoria. Ele sabia que há coisas que só florescem no solo da espera. Se tivesse chegado antes, Lázaro teria sido curado. Mas ao chegar depois, Lázaro foi ressuscitado. Há milagres que só acontecem depois da morte da pressa. Deus não se move no ritmo do nosso desespero. Ele age na cadência da eternidade. Quando ele silencia, está confrontando sua dependência de respostas rápidas e te ensinando a confiar em promessas que não vêm com prazo. A fé verdadeira não exige velocidade. Ela exige profundidade. E a profundidade só se alcança quando a alma é desacelerada. A demora que você sente pode não ser sobre o tempo, mas sobre o tratamento. Deus pode estar te desintoxicando da necessidade de ver tudo acontecendo conforme suas urgências. Ele pode estar curando sua alma da ansiedade espiritual que quer controlar o invisível. Porque enquanto você corre para ver o resultado, Deus espera o momento em que o seu coração estará pronto para entender o processo. Eclesiastes 13:11 diz que Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. A chave está no tempo dele, não no seu. Enquanto você ora pedindo que ele se apresse, ele responde com silêncio para te ensinar que nem tudo que parece demorado está fora do propósito. Às vezes a resposta de Deus vem na forma de uma espera que transforma você antes de transformar a situação. Quando o céu se cala, não significa que esqueceu de você. Pode significar que está te curando de uma fé que vive de confirmações visíveis. O silêncio treina sua alma para se alimentar de confiança e não de controle. Ele é o lugar onde sua fé aprende a respirar no tempo de Deus. Se você tem pressa, respire. O silêncio está ensinando que a fidelidade dele não depende da sua urgência. Ele não está atrasado. Ele está te alinhando com o ritmo do céu. E quando isso acontece, não importa quanto tempo passe. O que ele prometeu vai acontecer no exato momento em que sua alma estiver pronta para carregar a glória que virá junto com a resposta. O silêncio como tratamento contra a dependência dos resultados. Muitos confundem fé com expectativa de resultados. Oram esperando que tudo mude imediatamente,
jejuam esperando recompensas visíveis, clamam desejando intervenções rápidas. Mas e quando nada muda? E quando, apesar de toda a entrega, Deus silencia? É nesse lugar de frustração que o Senhor revela um problema mais profundo, a nossa dependência dos resultados como forma de validar a presença de Deus. Jesus não respondeu ao chamado urgente de Marta e Maria. Ele não enviou mensagem, não enviou anjo, não deu uma visão. Silêncio. E Lázaro morreu. Isso abalaria qualquer um. Porque para muitos, se não há cura, Deus falhou. Se não há resposta, Deus não ouviu. Mas o silêncio de João 11 é um tratamento. Um processo que Jesus permitiu para curar a fé contaminada por interesses e não fundamentada em relacionamento. O ser humano tem uma tendência a transformar Deus em um meio e não em um fim. Serve, mas esperando algo. Ora, mas querendo retorno. E quando Deus se cala, Ele interrompe esse ciclo. Ele nos força a olhar para dentro e perceber se estamos confiando nele ou apenas nos frutos que Ele pode nos dar. O silêncio desarma a fé interesseira e revela o verdadeiro coração. Hebreus 11:6 nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas essa fé é aquela que crê mesmo quando nada acontece. É a fé de quem se ajoelha, não para receber, mas porque reconhece quem Deus é. A verdadeira fé não precisa de garantias. Ela permanece mesmo quando não entende. E o silêncio é o lugar onde essa fé é refinada. Marta, ao encontrar Jesus, disse: "Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." Havia frustração na voz dela, mas também havia fé. Mesmo sem entender o motivo da demora, ela continuou crendo. O silêncio não matou sua confiança. Ele só revelou que sua fé precisava amadurecer para algo maior do que um milagre de cura, uma ressurreição. Talvez Deus esteja usando o silêncio para desintoxicar sua dependência de respostas e te ensinar a confiar nele como Pai, não como solucionador de problemas. Talvez você esteja preso à ideia de que Deus só está agindo quando há movimento visível. Mas Ele quer que você veja que mesmo no silêncio há propósito. Essa libertação é dolorosa, porque confronta expectativas, mas é necessária, porque constrói raízes. Quando você aprende a adorar sem recompensas, a orar sem sinais, a buscar sem troca, você descobre uma fé que não depende de circunstâncias. Uma fé que se sustenta apenas pela certeza de que Deus é Deus, mesmo quando tudo parece parado. Se hoje você não vê resultados, entenda: o céu não está te ignorando, está te curando, está te chamando para uma fé mais pura, mais firme e mais livre. E quando essa obra for completa, você perceberá que o maior milagre não foi o que aconteceu ao seu redor, mas o que Deus fez dentro de você. O silêncio que desmonta sua imagem de controle. Controlar tudo é um vício disfarçado de responsabilidade. Fazemos planos, definimos prazos, elaboramos estratégias. E no fundo, acreditamos que se orarmos o suficiente, Deus irá se encaixar na nossa agenda. Mas então vem o silêncio, e ele desmonta um a um os pilares que construímos para nos sentirmos seguros. É quando percebemos que nunca tivemos controle, apenas a ilusão dele. Marta e Maria fizeram o que qualquer um faria. Enviaram um recado ao único que podia resolver o problema: Senhor, aquele a quem amas está enfermo. Mas Jesus não se apressou. Ele não correu para atender. Isso confronta a nossa lógica, porque para nós amor se prova com resposta rápida. Para Jesus, amor se prova com propósito eterno. Quando ele silencia, não é indiferença, é um ato de autoridade, um lembrete de que ele não segue o nosso plano, ele executa o dele. O silêncio de Deus expõe a nossa tentativa de controlar o céu. Queremos ter fé e, ao mesmo tempo, manter o domínio. Desejamos milagres, mas também queremos ditar como e quando eles devem acontecer. E o silêncio é a forma mais eficaz de nos mostrar que fé não é ter o controle, é abrir mão dele, é entregar, confiar e permanecer firme mesmo quando tudo sai do roteiro.
Provérbios 19:21 declara: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Essa é a essência do silêncio: desestruturar o plano humano para manifestar o plano divino. E esse processo é doloroso porque envolve a morte do ego, a morte da autossuficiência, a morte da necessidade de dominar tudo. Quando Deus se cala, Ele está dizendo: não se trata do que você pode prever, mas do que eu decidi realizar. E quando essa verdade se instala, algo muda dentro de nós. O desespero começa a ceder lugar à entrega. A agonia de não entender se transforma na paz de saber que, mesmo sem controle, estamos seguros. Você pode ter feito tudo certo, pode ter orado, jejuado, obedecido, e ainda assim está lidando com um silêncio desconcertante. Não se culpe. Não tente forçar uma explicação. Deus está te ensinando a confiar sem ter todas as respostas. Ele está quebrando o ídolo do controle para te revelar a glória da dependência. Em João 11, quando Jesus finalmente chega, tudo parece já ter acabado. Mas ali estava o verdadeiro início. Quando você desiste de controlar, Deus começa a reconstruir. O silêncio não é ausência. É uma pausa necessária para que sua fé não se baseie em previsibilidade, mas em rendição. Se você sente que perdeu o controle, talvez seja o melhor lugar onde poderia estar. Porque agora, quem assume é Deus. E quando Ele está no comando, o impossível se torna apenas questão de tempo. Quando o céu te escuta, mas não te responde ainda. O maior conflito de quem busca a Deus intensamente não é quando Ele diz não, é quando Ele não diz nada. A ausência de resposta parece ecoar mais alto do que uma negativa clara. E no silêncio, a mente começa a criar suposições. Será que Ele me ouviu? Será que minha oração foi em vão? Será que fiz algo errado? Mas há uma verdade poderosa que precisa ser resgatada. Só porque Deus ainda não respondeu, não significa que Ele não escutou. Em João 11, Jesus recebeu o recado sobre Lázaro. Ele ouviu, ele sabia, ele amava e mesmo assim escolheu esperar. Esse detalhe muda tudo, porque o céu não é surdo à sua dor. O silêncio de Deus nunca é falta de atenção, mas parte de uma condução. Ele escuta cada palavra, cada lágrima, cada suspiro. E o que você chama de demora, Ele chama de estratégia. Há uma diferença entre escutar e responder. Deus sempre escuta imediatamente, mas responde no tempo certo. Isso não significa que Ele está indiferente, significa que Ele está coordenando algo maior. Isaías 65:24 diz: antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Ele já ouviu. Mas a resposta nem sempre vem no formato que esperamos ou no prazo que desejamos. A maturidade espiritual começa quando paramos de medir a presença de Deus pelas evidências visíveis. Começa quando confiamos que Ele nos ouve, mesmo quando tudo ao redor nos faz sentir ignorados. Há orações que não produzem milagres imediatos, mas movimentam o céu de formas que você ainda não pode enxergar. O silêncio não é rejeição, é administração. O Pai escuta, mas responde conforme a necessidade e não conforme o desespero. Ele sabe o que você ainda não sabe. Ele vê o que você ainda não vê. E por isso, mesmo te amando profundamente, Ele pode optar por silenciar agora para revelar algo muito maior depois. Davi declarou no Salmo 116, 1-2: amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Note que Davi não diz que recebeu imediatamente o que queria, mas que confiava no fato de que o Senhor o escutava. Essa é a certeza que você precisa carregar. Deus te escuta, mesmo quando o céu está em silêncio. Enquanto você ora e não vê mudança, o Espírito já está trabalhando. Enquanto você espera, anjos estão se movendo. Enquanto você chora, Deus está preparando o tempo exato para intervir. A oração nunca é desperdiçada. O clamor nunca é em vão.
O silêncio de Deus pode ser o intervalo entre a sua súplica e o milagre que virá maior do que você pediu. Se hoje ele ainda não respondeu, não perca a fé. Continue clamando, continue confiando. O que está em silêncio agora será testemunho depois, porque o céu escutou. E quando Deus escuta, ele nunca se esquece. A resposta que vem em códigos Deus esconde nas entrelinhas. Muitas vezes, esperamos que Deus fale como nós, com frases claras, instruções diretas e respostas imediatas. Mas o céu nem sempre se comunica com palavras audíveis. Deus é espírito, e seus caminhos são mais altos que os nossos. Ele fala por meio de códigos, pequenos sinais, entrelinhas, situações, silêncios carregados de sentido. O problema é que estamos tão condicionados a esperar um sim ou um não, que ignoramos os detalhes onde ele já está falando. Em João 11, enquanto todos achavam que Jesus havia se atrasado, cada movimento dele era uma resposta codificada. Ao esperar 2 dias, ele estava mostrando que o milagre não seria comum. Ao dizer, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, ele já havia profetizado o desfecho, mesmo que ninguém tenha compreendido. Deus falou, mas poucos ouviram com o Espírito. É assim também com você. Ele pode usar o atraso para dizer que está te livrando, pode usar um fechamento de porta como proteção, pode usar o desconforto como um chamado à mudança. Pode até usar o silêncio como uma senha espiritual para que você busque mais profundamente. O que parece falta de comunicação, às vezes, é excesso de códigos não interpretados. A palavra nos ensina, em Provérbios 25:2, que a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Isso significa que nem tudo virá pronto. Há revelações que só são acessadas por quem se dispõe a buscar, escavar, meditar. O silêncio de Deus muitas vezes não é ausência. É uma linguagem sagrada, reservada para os íntimos. Jesus falava em parábolas porque só quem tinha fome de verdade parava para entender. Da mesma forma, Deus muitas vezes responde sem explicar. Ele sopra algo no seu espírito, repete um versículo, coloca alguém no seu caminho com uma frase inesperada. E tudo isso pode ser resposta, se você estiver atento. Enquanto você clama por uma voz do céu, talvez Deus já esteja respondendo por meio de sentimentos, percepções espirituais e convicções que não vêm da lógica, mas da intimidade. Ele está ensinando você a reconhecer o mover, e não apenas o som, a discernir o tempo, e não apenas as palavras. Lucas 24:32 mostra os discípulos no caminho de Emaús dizendo: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava. Eles não perceberam que era Jesus, mas algo queimava por dentro. Isso é Deus falando em códigos. Você não vê com os olhos, mas sente com a alma. Não ignore os sinais. Preste atenção às entrelinhas. O céu pode estar te respondendo de uma forma que o barulho da vida não te deixa perceber. Peça discernimento. Peça sensibilidade espiritual. Porque às vezes uma resposta já foi dada. Só falta você perceber onde ela está. O milagre que acontece longe dos seus olhos. A fé frágil exige provas. Precisa ver para crer. Já a fé madura aprende a confiar mesmo quando não vê nada. E é justamente nesse ponto que o silêncio de Deus se torna um campo fértil para milagres ocultos. Enquanto você acha que nada está acontecendo, o céu pode estar movimentando tudo. Deus age onde seus olhos não alcançam. João 11 revela um detalhe poderoso. Enquanto Marta e Maria choravam pela ausência de resposta, Jesus já estava a caminho. O milagre não começou quando ele chegou. Começou no invisível. Começou quando decidiu vir. Começou quando o céu se moveu em direção à terra, mesmo sem anunciar nada. É exatamente isso que o silêncio de Deus provoca. Movimento escondido. Enquanto você ora e não vê sinais, Deus já pode estar redirecionando caminhos, reposicionando pessoas, alinhando cenários. Lázaro estava morto, mas a ressurreição já estava se aproximando. O que parecia definitivo
era apenas o pano de fundo para algo eterno. O livro de Isaías, no capítulo 64, verso 4, afirma: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha. Ele não está inativo. Mas o trabalho dele muitas vezes é silencioso, estratégico e profundo. O céu não tem obrigação de te avisar antes de agir. Ele não precisa te dar um sinal visível para começar a transformar tudo. E talvez essa seja a maior lição do silêncio. Aprender que Deus continua sendo fiel, mesmo quando você não enxerga. Porque o que define a fidelidade dele não é a sua percepção, mas a aliança que ele tem com você. Muitos milagres estão sendo formados enquanto você ora em lágrimas. Muitas respostas estão sendo costuradas nos bastidores. O céu não te esqueceu. Ele só decidiu agir no invisível para que, quando tudo vier à tona, ninguém diga que foi sorte, acaso ou intervenção humana. Vai ficar claro que foi ele. Jesus poderia ter curado Lázaro à distância, poderia ter mandado uma palavra e tudo mudaria. Mas ele escolheu vir pessoalmente. Escolheu aparecer depois da morte para mostrar que há milagres que só são liberados depois da perda total do controle. E é isso que ele está preparando na sua vida. Algo que você não poderá explicar, mas que todos verão. Se hoje tudo parece parado, não se engane. O fato de você não ver não significa que nada está acontecendo. Deus está trabalhando longe dos seus olhos para manifestar algo que glorifique o nome dele e transforme você para sempre. O silêncio que te separa para algo maior. O silêncio de Deus não é sempre sobre espera. Às vezes, é sobre separação. Deus cala não porque se ausentou, mas porque está te conduzindo a um lugar onde poucos conseguem entrar. O da intimidade profunda. E esse lugar exige silêncio, exige afastamento. Exige que você ande com ele sem plateia, sem aplauso, sem confirmações visíveis. Porque o que está sendo gerado não é comum. É maior do que você pode imaginar. Marta e Maria ficaram em silêncio por 4 dias, enfrentando o luto, a dor e a frustração. Jesus não estava com elas. Os milagres não estavam acontecendo. Nenhum sinal foi dado. Mas, naquele exato tempo, algo estava sendo construído dentro delas. Fé que amadurece, caráter que se molda, identidade que se revela. João 11 não mostra apenas a ressurreição de Lázaro, mas o processo secreto de transformação na vida das irmãs. Há dores que não foram feitas para te destruir, mas para te separar. Há silêncios que não significam esquecimento, mas consagração. Deus está te chamando para fora da multidão, para um relacionamento onde a voz dele não precisa mais ser ouvida em alto volume, porque você já reconhece até mesmo a sua respiração. Os maiores profetas da Bíblia passaram por desertos silenciosos. Moisés no monte, Elias na caverna, João no deserto, Jesus no Getsêmani. Todos viveram a experiência do isolamento antes da manifestação, e com você não será diferente. Deus está te separando, e o silêncio é a cortina que ele usa para esconder você enquanto prepara algo eterno. Salmos 27:5 declara: no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. O esconderijo de Deus é silencioso, mas poderoso. Lá dentro não há ruído do mundo. Há moldagem espiritual. Ele te cala para te refinar, te afasta para te revelar, te silencia para que você aprenda a ouvir o que só o íntimo pode discernir. Se hoje você se sente esquecido, entenda, você está sendo separado. Deus está te arrancando da dependência de estímulos para te formar na rocha da confiança. Está trocando o aplauso por profundidade. Está tirando você do barulho da religião para te introduzir no segredo da revelação. E quando esse processo terminar, você não sairá igual. Sairá com autoridade, visão e um testemunho que carregará o peso da glória dele. O silêncio que você sente agora é um sinal de que Deus
não quer que você viva como todo mundo. Ele está te chamando para algo maior. E para viver o extraordinário, é preciso passar por essa separação sagrada. Não resista. Não tente sair antes da hora. Abrace esse silêncio como quem foi escolhido para algo que o mundo ainda não viu, mas o céu já determinou. A ausência que ensina a obedecer sem garantias. Há momentos em que Deus se cala não para te testar, mas para te ensinar. O silêncio é a escola onde se aprende o tipo mais profundo de obediência, aquela que não depende de explicação. É fácil obedecer quando há promessa clara, quando o caminho está iluminado, quando há sinal do céu. Difícil é continuar andando quando tudo escureceu e o único som que você ouve é o da própria respiração. Mas é justamente ali que nascem os filhos maduros de Deus. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, Lázaro já estava morto há 4 dias. Mesmo assim, Marta se levantou e foi ao encontro dele. Ela não tinha garantia alguma de que algo mudaria. Não havia promessa nova, não havia resposta anterior. Havia apenas fé. A obediência dela foi silenciosa, mas poderosa. Ela caminhou em direção a uma voz que não tinha falado nada por dias. E é isso que Deus espera de nós. Passos firmes em meio à incerteza. Em 1 Samuel 15:22 está escrito: obedecer é melhor do que sacrificar. Deus não se impressiona com esforço, com rituais, com tentativas de agradar. O que toca o coração dele é a obediência sem exigência. Quando você continua confiando mesmo sem entender, continua servindo mesmo sem sentir, continua orando mesmo sem retorno, o céu se move. O silêncio de Deus é um treinamento de confiança. Ele tira os apoios visuais para fortalecer o interior. Ele remove as garantias externas para que a fé não dependa delas. É nesse processo que você aprende a obedecer não por conveniência, mas por convicção. É ali que o amor deixa de ser emoção e se torna aliança. Muitos desistem porque confundem ausência com abandono. Mas a ausência aparente é o método divino para revelar se sua obediência é condicional. Ele quer saber se você o seguirá mesmo quando o caminho for escuro. E quando você responde com fidelidade, o céu escreve isso como testemunho eterno. Marta não sabia que a voz que ela aguardava ainda ecoaria com poder diante do túmulo. Ela apenas se moveu. Ela apenas foi. A obediência dela foi a ponte entre o silêncio e o milagre. E o mesmo acontece com você. Cada passo de fé em meio ao silêncio está aproximando o momento em que Deus vai falar novamente. E quando Ele falar, será para ressuscitar o que parecia perdido. Então, continue. Mesmo sem ver, mesmo sem ouvir, mesmo sem sentir. Porque a obediência no silêncio é a semente do milagre que está por vir. Quando Deus escolhe se calar por amor. Nem todo o silêncio de Deus é disciplina. Às vezes, é proteção. Há pedidos que, se fossem atendidos agora, te afastariam do propósito. Há portas que, se fossem abertas, te destruiriam. Há respostas que, se viessem cedo demais, te fariam perder o que Deus quer construir dentro de você. Então, por amor, Ele se cala. Não para negar, mas para preservar. O amor de Deus não se mede pelo quanto Ele fala, mas pelo quanto Ele guarda. Em João 11, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. O texto deixa isso claro. E ainda assim, Ele ficou onde estava por 2 dias. Essa é uma das verdades mais duras da fé. Deus pode te amar profundamente e mesmo assim permitir que você atravesse o silêncio. O amor dele não é frágil, emocional ou imediato. É um amor que pensa no eterno, não no momentâneo. E às vezes o que dói agora é exatamente o que vai te salvar depois. Hebreus 12:6 diz que o Senhor corrige a quem ama, e a correção nem sempre vem com palavras duras. Muitas vezes vem com o silêncio. Ele te permite passar pela espera para curar a imaturidade que quer respostas sem relacionamento. O silêncio é o campo onde a fé deixa de ser dependente e se torna profunda. É o laboratório do amor maduro. O pai se cala quando quer te ensinar que o amor verdadeiro
não exige provas constantes. Ele quer que você aprenda a descansar no fato de que Ele é fiel, mesmo quando não fala. Deus não é como os homens, que precisam repetir "eu te amo" para que você creia. Ele prova o amor dele no modo como te sustenta, no modo como te impede, no modo como te preserva, ainda que no momento pareça distância. Muitos confundem amor com presença emocional, mas o amor de Deus é presença constante, ainda que silenciosa. É aquele tipo de amor que fica enquanto você chora, mesmo sem dizer nada. Que te observa cair e ainda assim prepara o recomeço. Que não te responde para não te perder. O silêncio de Deus é, muitas vezes, o escudo que impede o desastre. É a forma dele dizer: eu sei o que você quer, mas eu sei o que você precisa. E essa diferença muda tudo, porque o que ele retém agora é o que garantirá sua sobrevivência espiritual amanhã. Em João 13:7, Jesus disse: o que eu faço, agora não o sabes, mas compreenderás depois. É exatamente isso. O silêncio é o intervalo entre o amor que parece incompreensível e o amor que um dia fará todo sentido. Deus te ama demais para responder tudo o que você pede. Ele te ama o suficiente para se calar quando a resposta certa ainda não está madura. Então, se Ele está quieto, é porque te protege, é porque te ama. E o amor dele não erra o tempo, só trabalha em um ritmo que o coração humano ainda não entende. A dor de não entender o tempo celestial. Uma das maiores lutas da alma é lidar com o tempo de Deus. Nossa natureza quer tudo rápido, visível e previsível. Mas o tempo celestial não segue o relógio humano. Deus não trabalha em cronogramas, Ele trabalha em propósitos. E quando Ele decide se calar, o que está sendo tratado não é o milagre, é a nossa percepção de tempo. O silêncio de Deus é o campo onde a pressa morre e a paciência nasce. Em João 11, Marta e Maria acreditavam que Jesus havia chegado tarde. Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Essa frase carrega o peso da dor humana, a de achar que Deus perdeu o momento. Mas o céu nunca se atrasa. O que parece demora aos olhos humanos é precisão divina. Jesus não chegou fora do tempo. Ele chegou na hora exata em que a glória de Deus seria impossível de ser negada. O tempo de Deus é pedagógico. Ele ensina por meio da espera. Enquanto você acredita que nada está acontecendo, Ele está ajustando o cenário, amadurecendo o seu coração e preparando o resultado de forma que glorifique o nome dEle. O silêncio é o intervalo necessário entre o pedido e a revelação. Não é um vazio, é um ventre. É onde o propósito cresce antes de nascer. Salmos 31:15 diz: os meus tempos estão nas tuas mãos. Davi escreveu isso num momento de angústia, quando parecia que tudo estava fora de controle. Mas ele entendeu algo que muitos ainda não perceberam. O tempo não é inimigo de quem confia em Deus. O tempo é o aliado da promessa. O silêncio que você está enfrentando pode ser o cronômetro do céu alinhando o momento perfeito para que nada se perca, nada se antecipe e nada aconteça fora da vontade divina. A dor de não entender o tempo celestial é o que gera maturidade espiritual. É ali que a alma deixa de exigir e começa a confiar. É ali que a fé deixa de se basear em prazos e passa a se firmar na fidelidade. O silêncio prolongado de Deus não é ausência, é treinamento. Ele quer que você aprenda a descansar enquanto o relógio dele continua a girar, mesmo quando o seu parece parado. Deus não trabalha com tarde demais, Ele trabalha com no momento exato. Jesus esperou Lázaro morrer para mostrar que o tempo humano termina onde o poder divino começa. Quando tudo parece atrasado, Deus está prestes a provar que nunca deixou de estar no comando. Ele sabe quando aparecer, quando calar e quando agir. Então, respire. O silêncio não é atraso, é sincronia. É o tempo celestial moldando o seu coração para suportar a bênção que está vindo. E quando ela vier, você entenderá que a demora foi apenas o disfarce da perfeição, o vazio que revela o seu verdadeiro fundamento.
Há um momento na jornada espiritual em que Deus parece retirar tudo: o sentimento, o sinal, o consolo, a emoção. O que antes te sustentava agora parece ter desaparecido. É o vazio, um espaço silencioso, desconfortável e, ao mesmo tempo, necessário. Porque é nele que Deus revela o que realmente te sustenta. É fácil parecer forte quando tudo está fluindo, mas é o vazio que mostra se o seu fundamento é emocional ou espiritual. Em João 11, Marta e Maria estavam diante do túmulo de Lázaro. Tudo o que conheciam de fé estava sendo testado. O mestre que curava agora estava ausente. O irmão que amavam agora estava morto. O lar onde antes havia alegria agora era silêncio e lamento. E é justamente nesse cenário que Deus revela as fundações ocultas. Quando tudo o que é visível cai, o que permanece é o que é real. Jesus permitiu que o vazio se instalasse antes de preencher. Ele não ressuscitou Lázaro no primeiro dia, nem no segundo. Ele deixou que o vazio cumprisse o seu papel. Porque o vazio expõe o que o conforto esconde. É nele que você descobre se acredita em Deus por causa do que ele faz ou por causa de quem ele é. Em Abacuque 3, 17 e 18 está escrito: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Isso é maturidade espiritual, continuar adorando quando o cenário é de perda. O vazio, então, deixa de ser um castigo e passa a ser um altar. Muitos veem o silêncio de Deus como sinal de abandono, mas o céu o vê como um teste de fundação. Deus quer te mostrar que o que Ele construiu em você é mais forte do que o que você sente. Que a fé verdadeira não depende de estímulo, mas de convicção. Que mesmo quando não há sensação de presença, ainda há presença. O vazio é o campo onde a alma aprende que Deus é suficiente. Quando você não tem mais nada, mas ainda tem fé, é ali que o reino floresce dentro de você. É quando o desespero dá lugar à confiança silenciosa, quando o pranto se transforma em adoração pura, quando a ausência se torna revelação. Talvez você esteja nesse exato lugar, orando sem resposta, adorando sem sentir, vivendo sem entender. Mas saiba, Deus não te deixou. Ele apenas te colocou num terreno onde vai provar que o que Ele construiu em você não pode ruir. O vazio não é o fim, é o fundamento. Ele está tirando o que é superficial para mostrar o que é eterno. E quando tudo se aquieta e só resta Ele, é aí que você descobre que sempre foi Ele quem te sustentou. Quando Jesus está vindo, mas ainda não chegou. Há um tempo entre o pedido e o cumprimento. Um espaço que parece interminável, onde a fé é testada e o coração é refinado. É o tempo em que Jesus está vindo, mas ainda não chegou. É o momento em que você já orou, já esperou, e mesmo assim, nada mudou. E é ali que muitos desistem, achando que o silêncio é o fim. Mas é justamente ali que Deus está mais perto do que nunca. Em João 11, Jesus demorou 4 dias para chegar a Betânia. E quando finalmente apareceu, o cenário era de morte, tristeza e descrença. Marta correu ao seu encontro e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela acreditava em Jesus, mas acreditava num Jesus que chegava antes, não num Jesus que chegava depois. A mente humana limita a ação de Deus ao tempo que considera ideal. Mas o céu não se atrasa. O céu se manifesta quando o impossível já se instalou. Enquanto você acha que nada está acontecendo, Jesus já está a caminho. Ele não precisa correr, porque o tempo obedece à sua voz. Quando ele chega, tudo se reorganiza. Nenhuma demora é casual, nenhuma espera é inútil. O que você chama de ausência é muitas vezes apenas o intervalo entre o movimento invisível e a manifestação visível. Salmos 37:7 declara: Descansa no Senhor e espera nele. Isso é mais do que paciência, é confiança ativa. É acreditar que, mesmo sem ver os passos, o Mestre está vindo em sua direção.
Ele não esqueceu seu nome, nem o endereço da sua dor. Ele vem com o tempo perfeito no ritmo da eternidade e nunca perde o caminho. O problema é que na espera, nossa fé tenta negociar com o desespero. Queremos antecipar, resolver, interferir. Mas Deus não divide glória com a ansiedade. Ele espera o momento em que o seu coração finalmente se rende. Porque quando a fé deixa de lutar contra o tempo e começa a descansar em Deus, o milagre se aproxima. Imagine Marta observando a estrada vazia, acreditando que Jesus já não viria mais. O mesmo acontece com você. Há dias em que a estrada da esperança parece vazia. Nenhum sinal, nenhum avanço, nenhuma resposta. Mas a ausência de movimento não significa ausência de direção. Jesus já está vindo. Mesmo que você não veja, ele vem com a promessa nas mãos. E quando ele chega, não há atraso que o impeça, não há morte que o detenha, não há silêncio que o limite. O tempo de Deus não se explica, se vive. E o dia em que ele aparecer, você entenderá que o caminho que parecia longo demais foi, na verdade, o percurso necessário para o milagre perfeito acontecer. Deus escreveu a pausa para engrandecer a sua voz. A pausa de Deus não é descuido, é estratégia. Quando ele silencia, não é porque esqueceu, mas porque está preparando o momento em que sua voz será ouvida de maneira inquestionável. O silêncio é o intervalo antes do som que transforma tudo. É o espaço onde Deus aumenta o contraste, para que quando falar sua palavra tenha o peso da eternidade. Ele escreve pausas para que a glória da fala seja completa. Em João 11, Jesus ficou calado durante dias. Enquanto isso, Marta, Maria e toda Betânia mergulhavam em dor e confusão. O mundo parecia ruir, a fé parecia vacilar, e o túmulo já estava fechado. Então, quando todos haviam se rendido à lógica da morte, Jesus falou. E bastou uma frase, uma única voz rompendo o silêncio. Lázaro, venha para fora. O que o lamento não pôde fazer em 4 dias, uma única palavra do céu realizou em segundos. É isso que o silêncio de Deus faz. Prepara terreno para que a voz dele ecoe com poder inegável. Se Deus falasse o tempo todo, sua voz se tornaria comum. Mas quando ele escolhe se calar, é porque está criando expectativa, purificando o ambiente e edificando o seu coração para que você ouça com reverência. O silêncio é o pano de fundo da revelação. Ele amplifica o som da glória. Salmos 46:10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essa não é apenas uma frase de consolo, é uma ordem espiritual. O silêncio te faz aquietar para que a voz de Deus não seja abafada pelo barulho das suas emoções. Deus não fala no meio da confusão. Ele fala quando a alma cessa os gritos e aprende a escutar. E quando ele rompe o silêncio, a palavra dele muda tudo. Cura, ressuscita, restaura, reposiciona. Deus escreve pausas na sua história porque sabe que a pressa humana não valoriza o som divino. Ele te leva ao limite da fé para que, quando falar, você reconheça que foi ele, e não as circunstâncias, quem transformou o impossível em testemunho. O silêncio é a moldura que destaca o milagre. Se o céu parece calado, não é sinal de ausência, é sinal de preparação. A pausa é o prelúdio da voz, e quando Deus decidir romper o silêncio, será com uma palavra que trará vida ao que estava morto, direção ao que estava perdido, e propósito ao que parecia sem sentido. O mesmo Jesus que ficou em silêncio diante da enfermidade foi o que gritou diante da morte. E o mesmo Deus que parece calado agora é o que, em breve, vai falar com poder. E quando ele falar, nenhuma força será capaz de resistir. O silêncio não é o fim. É o cenário perfeito para que a voz de Deus seja ouvida em toda a sua glória. O silêncio que termina com uma ordem impossível. O silêncio de Deus sempre tem um propósito, e quando chega ao fim, nunca termina de forma comum. Ele termina com uma ordem que desafia a lógica, rompe o medo e revela quem ele realmente é. Foi assim em João 11. Depois de dias em silêncio, depois de lágrimas, confusão e incredulidade,
Jesus se levantou diante do túmulo de Lázaro e disse algo que nenhum ser humano ousaria dizer: Lázaro, venha para fora. Essa é a voz que transforma o impossível em testemunho. Durante 4 dias, o silêncio do céu pareceu abandono. Mas, na verdade, era preparação. Jesus sabia que aquele silêncio era o prelúdio de um milagre que atravessaria gerações. O atraso não era descuido, era estratégia. Porque há glórias que só podem ser reveladas depois que tudo parece perdido. E há palavras de Deus que só são liberadas quando o impossível já se instalou. Quando Jesus ordenou que tirassem a pedra, muitos hesitaram. O corpo já cheirava mal. O raciocínio humano dizia: não há mais nada a fazer. Mas o silêncio havia terminado, e com ele, todo limite também. O mesmo Deus que se calou por dias, agora falava com autoridade sobre a morte. O mesmo Jesus que não apareceu na enfermidade, se manifestou na ressurreição. E isso revela um princípio eterno. O silêncio de Deus nunca é o fim, é o intervalo antes da glória. Romanos 4,17 diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Quando Ele fala, o que estava morto obedece. Quando Ele ordena, o que estava esquecido volta à vida. O silêncio prepara o terreno para essa palavra criadora. Porque se Deus falasse antes, o milagre pareceria natural. Mas quando Ele fala depois, todos sabem que foi sobrenatural. Deus pode estar prestes a romper o silêncio da sua história com uma ordem impossível. Algo que desafia a razão, que ultrapassa o tempo, que humilha o inimigo e exalta a fé. Talvez Ele esteja apenas esperando o momento em que você, como Marta e Maria, decida remover a pedra da incredulidade e abrir espaço para o poder dele se manifestar. O silêncio te trouxe até aqui, mas a palavra dele vai te levar adiante. O que parecia sepultado está prestes a se mover. O que parecia perdido está prestes a ressurgir. E quando Deus falar, não será para consolar, será para ressuscitar. O silêncio foi o processo. A ordem será a resposta. O milagre não acontece no barulho, mas no comando que sai da boca do Eterno. Hoje Deus quer que você entenda. O silêncio que te feriu foi o mesmo que preparou o palco da sua virada. E quando Ele disser, venha para fora, tudo o que o inimigo tentou sepultar vai se levantar em glória. O silêncio de Deus termina sempre da mesma forma, com uma voz que traz vida onde a morte parecia definitiva. E quando essa voz ecoar na sua história, você saberá que Ele nunca esteve distante. Ele apenas estava esperando o momento certo para provar que o impossível é apenas o cenário onde o seu amor fala mais alto. Amém.